Bom, quais são as perguntas que fazem com que a gente construa essa conceitualização, tá? Então, o que que a gente precisa pensar? Quais são as perguntas que a gente precisa conduzir para respondê-las durante o processo de conceitualização? Primeiro, esse paciente tem um diagnóstico? Segundo, quais são os problemas atuais desse meu paciente? O que que ele tem como problema atual? Qual é a queixa que traz ele para o processo psicoterapêutico? Depois, como que esses problemas se desenvolveram? Então, de onde vem isso? O que que faz com que esses problemas estejam aí? E aí, uma outra pergunta que complementa essa, né? Como esses problemas são mantidos? Então, uma coisa é um problema se desenvolver, mas ele só se mantém se, de certa forma, ele for reforçado. Então, há reforçadores que mantêm esse comportamento existindo ali. Porque o que vai gerar extinção de um comportamento é a ausência de reforço. E entender quais são os mantenedores dos problemas dos nossos pacientes é entender onde nós iremos atuar, né? Onde a gente vai acessar esse paciente. Quais pensamentos disfuncionais e crenças que estão associadas a esse problema, a esse funcionamento? E, por fim, quais reações emocionais, fisiológicas e comportamentais estão associadas a esses pensamentos e crenças identificados? Gente, se você responder para mim essas 6 perguntas, você já está num processo muito próximo da perfeição de uma conceitualização. Por quê? A conceitualização é a maneira como o terapeuta cognitivo compreende o funcionamento do paciente, entende e explica cognitivamente o porquê que aqueles problemas existem e se mantêm. E quais são os pensamentos e as crenças que se relacionam com esse problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sei lá, vamos pensar aqui numa teoria mais psicodinâmica, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou fazer análise e aí eu chego lá para o psicanalista e levo todas as minhas questões, todos os meus problemas. O psicanalista, bom, não vai fazer uma avaliação psicanalítica acerca daqueles meus problemas e, dentro da cabeça dele, ter um embasamento do porquê eu me comporto daquele jeito ou porquê eu estou passando por aquela situação, sei lá, relacionado ao meu inconsciente, relacionado ao meu édipo, relacionado, sei lá, a maneira como eu reajo em situações, sei lá, gente, não sei, não sou psicanalista, não sei falar. Mas ele não vai elaborar uma explicação para esse meu funcionamento baseado na teoria dele? Pois bem, ele está fazendo uma conceitualização psicanalítica, ou seja, ele está explicando esse funcionamento e entendendo o que está acontecendo de acordo com a teoria dele. A conceitualização cognitiva, gente, é fazer a mesma coisa, mas usando a nossa teoria de estudo, que é a terapia cognitivo-comportamental, para explicar o porquê que esse paciente está apresentando esse funcionamento. Por quê, gente? Às vezes, se a gente não tem essa ideia de explicar esse funcionamento, de entender essa dinâmica, como que eu vou ajudar essa pessoa? Se eu não sei ainda, tem terapeuta que não sabe nem qual é o problema do paciente ainda. Tem terapeuta que não sabe nem explicar de onde veio isso, ou associar com algum padrão, com dados importantes da infância, com as relações com a figura de apego. Tem terapeuta que tem dificuldade de entender o que mantém comportamentos, né? Então, assim, a gente precisa dominar muito a teoria, porque também, se eu não sei a teoria, eu não sei conceitualizar. Se eu não sei a terapia cognitivo-comportamental básica, eu não vou saber responder essas perguntas. Por exemplo, por que que eu não consegui responder da explicação dos meus problemas da psicanálise? Porque eu não entendo de psicanálise, então eu não sei conceitualizar conforme essa teoria, entende? Então, para fazer uma boa conceitualização, a gente precisa dominar a teoria.
E quando eu falo dominar a teoria, eu estou falando dominar o básico, né? As questões básicas da TC, que é o que vai direcionar a nossa compreensão.